Olá, está começando mais um programa Por Dentro do Judiciário, uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Hoje vamos falar de um assunto importante para crianças e adolescentes, depoimento especial. Esse é o assunto que será esclarecido pela doutora Gladys Pinheiro, ela que é juíza titular da Primeira Vara da Infância e Juventude da Serra. Doutora, é um prazer recebê-la novamente aqui em nosso programa. Olá, Thalita. Para mim também, da mesma forma. Como o próprio nome diz, depoimento especial é uma forma diferenciada das crianças e adolescentes prestar seus esclarecimentos à justiça relacionado aos crimes de abuso. É isso mesmo, doutora? Sim, o depoimento, anteriormente era depoimento sem dano, que muitas pessoas ainda conhecem por esse nome. Mas, enfim, esse nome nós resolvemos mudar porque eu achava esse nome um pouquinho pesado. Então agora ele se chama depoimento especial. Ele foi instalado na Primeira Vara em 2008 e o objetivo principal é ouvir crianças e adolescentes de forma protegida. É a proteção da criança e do adolescente. Ok, como que surgiu essa ferramenta? Bom, essa ferramenta, eu estive em um congresso e conheci o Dr. Daltoé, que é o juiz do Rio Grande do Sul. E me interessei muito na época porque ele ganhou até o Prêmio Novare com o depoimento sem dano, como eles chamam no Rio Grande do Sul. E daí para frente comecei a manter contato, achei o projeto interessante e resolvi implantar no estado do Espírito Santo na minha vara, na Primeira Vara da Infância e Juventude da Serra. E comecei a fazer o projeto, qualificamos nossas técnicas, porque é muito importante a capacitação da técnica que funciona, que atua no depoimento como mediadora, porque o depoimento é um depoimento feito através de áudio e vídeo, onde a criança ela não permanece na sala de audiência na frente do agressor, na frente de advogado. Ela vai ser ouvida de forma protegida com assistente social em outra sala, que é uma sala preparada de forma humanizada para receber essa criança. Ok. Qual é o papel de cada agente envolvido? Os agentes envolvidos são os juízes, promotores e os técnicos, que pode ser através de assistente social ou psicólogo. Nesse caso, a psicóloga, ela atua como mediadora na audiência, né? Através do áudio do vídeo, as perguntas vão ser feitas a técnica que vai repassar para a criança as perguntas de forma humanizada, no palavreado de criança. Então, o Ministério Público, o papel dele, como nós sabemos, ele é parte no processo e o juiz é quem julga o processo. Normalmente, essas oitivas de criança, elas são feitas com crianças vítimas de abuso, de alienação parental, em processos de guarda e adoção. Ok. Podemos observar, doutora, que esse método visa então proteger a criança em uma fase muito delicada a qual ela vive. De fato, a criança se sente mais confortável ou ainda há um obstáculo para a criança falar exatamente o que ela está vivendo? Nós sabemos que é uma fase muito difícil, um trauma, que normalmente as crianças que passam por isso, elas não querem falar sobre o assunto. E, enfim, com o depoimento especial, esse depoimento, esse projeto, ele tem várias etapas. A criança, quando chega ao juizado acompanhada dos pais, ela vai entrar na sala, que é da sala que foi feita especial para a criança, e lá ela vai ficar conversando com o assistente social até ela ficar bem à vontade. Essa fase nós chamamos de acolhimento, juntamente com o pai ou com a mãe, o responsável, e a assistente social vai conversar com essa criança ou adolescente, explicar para ela o que vai acontecer ali. Ela tem conhecimento de tudo que vai acontecer, mostra a sala de audiência,
mostra o juiz, a televisão, onde ela vai passar na sala de audiência. Então, quando a assistente social percebe que a criança já está à vontade, já está interagindo, porque tem brinquedos, então nós começamos a passar para a segunda fase, que é a oitiva da criança em audiência. E como que é a reação desses adolescentes nesse primeiro momento? Eles falam mesmo? Olha só, a nossa intenção, Thalita, não é que a criança fale. Muitas vezes a criança não fala, não vou te falar que todas falam, mas a nossa intenção é apurar a verdade. Nós temos várias crianças que relatam detalhes dos abusos, detalhes, mas temos crianças também que travam, que não falam nada, não conseguem falar. Então, assim, a gente está ali para deixar a criança falar de forma aberta, sem pressionar e sem constranger, e deixar a criança à vontade e enfim, esse curso de capacitação fala que as perguntas têm que ser abertas. Então, quanto mais a criança fale sem perguntas, nós deixamos ela falar primeiro. E, assim, em termos de resultado, eu acho que a maioria delas tem falado. Agora, existe o problema da revitimização. Revitimização é o quê? É por isso que existe o depoimento. Porque muitas vezes essa criança ela é ouvida em conselho tutelar, em PAVIVES, em delegacia de forma inadequada. E quando chega no juizado ela já está cansada, ela não quer mais falar sobre o assunto. Então o depoimento especial ele veio para acabar com essa revitimização, porque para uma criança é muito difícil falar sobre isso, ainda mais falar várias vezes. Então, de certo tempo para cá, a gente tem tido mais facilidade já com essas falas dessas crianças, porque o conselho tutelar, o delegado, todo mundo já está evitando ouvir criança, porque a gente tem procurado muito conscientizar a todos os órgãos para que encaminhe a criança para ser ouvida, antes de tudo, no depoimento especial que existe, que está lá à disposição para todos os órgãos. Nós temos colegas juízes da vara de família que vão lá fazer audiências, tá, com relação à alienação parental, que é uma coisa muito existente atualmente. Então, assim, a gente procura fazer de forma protegida. E a revitimização, ela muitas vezes, ela trava a criança já chega lá, ela não pode nem escutar falar no nome do agressor, ela fala que ela não conhece, de tanto que ela já passou por processo em delegacia, em conselho tutelar e tal. Então, ultimamente, a gente tem conseguimos já fechar isso aí com o conselho, com todo mundo, para que essa criança seja ouvida só uma vez. Mesmo porque o CPP permite a produção antecipada de prova. Então, nós fazemos como uma produção. Nós pegamos aquela prova e guardamos para uma futura ação penal, para futuramente até superior instância, como já aconteceu. E aquele depoimento, normalmente, que é pego de primeira, né, é um depoimento que costuma ser verdadeiro, limpo, é um depoimento que ajuda muito ao magistrado no seu convencimento, porque a gente sabe que no crimes contra os costumes existe uma impunidade muito grande, porque a palavra da vítima é a prova maior do processo, é a palavra da vítima. E com o depoimento especial, essas crianças costumam contar tudo, até assim, os mínimos detalhes. E, enfim, o tribunal já manteve sentença minha, com recurso de advogado até, e a gente está protegendo a criança e, ao mesmo tempo, também está diminuindo a impunidade que geravam esse tipo de crime. Com certeza. Doutora, as crianças, elas realmente são mais verdadeiras? Como mensurar a verdade dos fatos quando estamos lidando com crianças e adolescentes, por exemplo, nos casos de alienação parental? Que sabemos que ela está ali, ela fala aquilo que foi reproduzido pelo genitor, né? Seja ele a mãe ou o pai,
né? E como mensurar, como saber através de gestos, das ações, do olhar da criança, do choro, da birra, que ela manifesta de diversas formas. O juiz de um lado, o psicólogo do outro, o promotor, o advogado, todo mundo ali observando tudo, porque eu acho que um olhar representa o que ela está querendo dizer. Você tem toda a razão. Eu já tive casos mesmo assim, até mesmo de olhares. Mas, normalmente a criança ela fica em outra sala, longe dos pais. E quando a alienação parental, muitas vezes a gente percebe que a criança ela já vem com a fala pronta. Ela já vem com a fala pronta. Eu não sou juíza especialista da vara de família, mas enfim, eu tenho feito algumas audiências e a gente percebe que a criança já vem completamente pronta para aquele depoimento. Então, existem esses casos e outros não. Outros a gente vê também que existe, às vezes tem muito problema, implicância, né? Entre pais, ficam usando a criança como se fosse um objeto. Então, isso aí gera esse tipo de problema, usar a criança como objeto. Tem pais que se separam hoje em dia e ficam brincando com a criança e não sabem o que eles estão gerando para o futuro dessa criança, os problemas futuros que essa criança vai ter, né? Então, hoje em dia já tem previsão legal de alienação parental e o que a gente assim costuma, a gente está acostumada a conversar. A criança é uma coisa muito sincera, né? A criança costuma ela ser muito sincera. E tem casos que nós percebemos nitidamente, porque tem horas que a criança se entrega. Eu tive um caso que a criança ela foi contando direitinho o que mandaram, mas depois ela entregou tudo. Então, enfim, é muito engraçado trabalhar com criança, porque elas costumam ser normalmente sinceras. Elas são autênticas. Elas são autênticas. Quando elas não querem falar também, não adianta, não falam. Tia, eu não quero falar isto e não vou falar. E aí fica por isso mesmo, né? Ela não é convidada a fazer o depoimento novamente. Não, de forma nenhuma. São normalmente essas crianças que já foram ouvidas várias vezes. Em casa, os pais ficam muito falando. Então, tem crianças que já chegam... padronizadas e não querem falar sobre o assunto porque já estão tão traumatizadas que não querem saber mais do assunto, porque isso é um trauma muito grande, uma criança que é abusada. E ficavam perguntando em conselho tutelar, em hospital, isso cansa a criança. Faz reviver tudo que ela então, passou. Ultimamente, o que a gente tem combinado é da criança ser levada logo para o juizado para ser ouvido naquele primeiro momento. Reforça aí a importância do depoimento especial. Do depoimento pessoal, de que todos os órgãos, quando tiver conhecimento de uma criança que tenha sido abusada, toma providência de instituto, mas deixar ser ouvida pelo juizado, pelo depoimento especial. Nós temos as técnicas, as pessoas que estamos lá à disposição de todos. Ok, doutora, a última pergunta para a gente finalizar esse primeiro bloco vale a gente ressaltar aqui no programa que esse trabalho é um trabalho interdisciplinar, onde várias esferas, atores aí do direito, da psicologia, eles trabalham em prol da criança, do benefício, até mesmo do benefício do processo, do resultado final do processo. Queria que a senhora comentasse um pouco a importância desse trabalho interdisciplinar hoje dentro do Poder Judiciário e dos demais órgãos públicos, para que todos possam se sentir parte nesse processo. Não só os órgãos ou agentes públicos, mas também nós como sociedade. Nós temos uma participação nesse trabalho, mesmo que seja educando os nossos filhos, mas isso vai refletir no seu trabalho dentro da vara. Nós temos a nossa equipe interdisciplinar que foi preparada e até hoje em dia costumam participar, mas enfim, temos várias
pessoas envolvidas, sociedade, nosso serviço, nosso trabalho. No começo foi divulgar, foi difícil porque existe o Centro de Psicologia que na época não concordava, achava que era uma indução, mas hoje em dia, graças a Deus, eu acho que o nosso trabalho tem uma credibilidade muito grande, porque está sendo aceito em todo o Brasil. Na Argentina já existe lei, no Brasil inteiro já existem várias, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, ampliação de salas de depoimento para ouvir criança, porque criança tem que ser ouvida de forma diferenciada, ela precisa ser ouvida de forma protegida, e nós precisamos, aqui também no estado, avançar com esse trabalho, criar mais salas, mais técnicos, porque infelizmente a gente só pode contar com 2 técnicas que são capacitadas. Então é um trabalho muito importante. Eu, como juíza da infância e juventude, tive muitas dificuldades no começo, porque muitas pessoas até assim chegavam a criticar, né? Mas hoje em dia as pessoas estão vendo que é um trabalho sério e que é um trabalho também que ajuda o magistrado no convencimento, no seu convencimento, a julgar um processo e inclusive ajudando a diminuir a impunidade desses crimes contra crianças e adolescentes. Então, eu, como juíza da infância e juventude, eu sou suspeita, mas eu sou fã do depoimento especial. Acho um projeto, não fui eu que criei,